A gente vem seguindo um raciocínio, né? A gente falou primeiro de propósito de vida, aí a gente falou sobre Ikigai, a gente falou sobre o poder do agora. E é no agora, é no hoje, que a gente consegue transformar as nossas ações rotineiras em hábitos. E eu vou explicar também qual que é a diferença de hábito, de rotina. Tá bom? Só mandar mais aviãozinho aqui enquanto começa essa live. Essa semana eu tô fazendo na quarta-feira. Não consegui fazer na segunda devido a uma reunião importante que tinha. Mas tá tudo bem. Importante que novos projetos estão acontecendo, estão chegando e eu tô muito feliz com todas as portas que estão se abrindo. Mandar aviãozinho pra galera. Vou colocar uma musiquinha aqui. Eu gosto muito dessa aqui, essa frequência. Ver também se esse horário de live vai dar certo, né? Porque foi engraçado, segunda-feira teve um monte de gente perguntando pra mim da live. O pessoal acostumou, criou o hábito, né? Segunda-feira até a live. Oi, Leila, boa tarde. Boa noite, né? Boa tarde, já é boa noite já. Hoje nós vamos falar sobre os hábitos. Quem tiver aqui, manda aviãozinho, chama mais uma pessoa para acompanhar, porque o conteúdo hoje ele é riquíssimo. Tem muita informação bacana para auxiliar. Lúcia, querida terapeuta, um beijo para você. Everton, seja muito bem-vindo. Eu faço um pedido para cada um que tá aqui, manda aviãozinho, chama mais pessoas para aprenderem sobre o hábito. Como criar um hábito, qual é a diferença da rotina, por que o hábito é tão importante pra gente. Gratidão, Maria Raquel, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Ah, fala comigo, Jorjão. Vou colocar a frequência aqui da abundância pra gente. Vou baixar um pouquinho aqui. Enquanto o pessoal não chega, vou colocar bem baixinho. A frequência da abundância e da prosperidade. Vou aguardar mais um minutinho pra gente falar sobre os hábitos. Bastante conteúdo rico hoje. Que, aliás, a gente começou um desafio dos 30 anos. Dulcineia! Beijo pra você, Dulcineia. Pois é, eu também não tô mais nas manhãs da rádio, no Amém, né? Na apresentação. Mas tenho certeza que o Mário, a Aninha vão ficar muito felizes. Vão ficar, né? Com certeza. De ter você com eles lá. Eu fui promovida de estagiária, agora eu tô cuidando mais dos bastidores, como na verdade sempre foi. A experiência de apresentar o programa, de estar junto com o Mário, com o Zé, enfim, foi uma experiência incrível. Mas eu precisei agora olhar para outras coisas, tanto na rádio quanto na minha vida, que estavam mais pendentes. E, enfim, a Aninha tá lá com muito louvor, com muita sabedoria do lado do Mário, lá no Amém. Hoje já se passaram 5 minutinhos, então eu vou começar a nossa live de hoje, o nosso conteúdo, que é sobre os hábitos. Bom, eu tava contando que a gente começou um desafio, né, dos 30 dias, e aí vem aquela pergunta, né, Joyce, o que é uma rotina, o que é um hábito, qual que é a diferença, enfim. A diferença básica, na verdade os dois são basicamente a mesma coisa, são ações que acontecem de maneira repetida. Só que tem uma diferença importante, tanto no hábito quanto na rotina. Além deles serem frutos de uma
Ação. É, foi maravilhoso, não foi, Dulce? Eles são lindos, eles são uns amores. Gratidão, viu? Além deles serem frutos de ações que acontecem repetidamente, um acontece de forma consciente e outro de forma inconsciente. Mandar um beijo pra Sil. A Sil que tá com a gente no desafio dos 30 dias. Né, Sil? Vamos criar aí novos hábitos. E aí, é o seguinte. Você tem lá a sua agenda, você tem a sua rotina, você tem os seus compromissos. Só que essa rotina que você tem, você pensa para fazer ela. Há um certo questionamento, algumas dúvidas. Você fala assim, nossa, eu não tô muito acostumada com essa rotina. Essa rotina não me faz muito bem, porque ela ainda não virou um hábito. A rotina pro hábito é mais ou menos... É como se ela fosse virar uma borboleta, ela fosse se transformar, né? Acontece a transformação e o hábito, ele vira uma ação inconsciente. Ou seja, você pratica ele sem pensar. Ele é automático, você não questiona. E aí, isso serve para quê? Serve para facilitar o nosso dia a dia. Nós, seres humanos, durante todo o nosso desenvolvimento, nós nos... Como é que eu vou dizer? Nós nos preparamos para preservar a energia. O nosso cérebro, ele não quer gastar muita energia com atividades que ele não entende que vai ter uma recompensa. E isso para sobrevivência. Então poderia ser que acontecesse a qualquer momento um ataque de um bicho, ou que você precisasse sair para caçar, ou para fazer uma atividade que precisasse de mais energia do seu corpo. E aí, com isso, a gente, durante milhares e milhares de anos, a gente aprendeu a preservar energia e a ficar com hábitos rotineiros, né? Só que veio a roda, a gente aprendeu a andar a cavalo, hoje em dia, né, com as nossas casas, celulares, acabou que essa energia que a gente desenvolveu para se preservar, até por questão de instinto, ela hoje em dia está sendo usada para deixar você no comodismo. Eu já falei algumas vezes no Instagram, vou falar aqui pra vocês. Oi, Leandrinho! Boa noite. Oi, Ellen, boa noite. O que acontece é o seguinte, eu, Joyce, penso que zona de conforto e zona de comodismo. Gente, de verdade, assim, eu gosto de conforto. Eu gosto de estar num ambiente confortável, num sofá confortável, numa cadeira confortável, num carro confortável, enfim, conforto. Eu não penso que ele seja ruim. No meu interessante ponto de vista, o que é ruim mesmo é você ficar no comodismo. Naquela situação, nasci assim, vou morrer assim tá bom, não é o que eu queria, mas deixa estar. Esse é o comodismo. O conforto não. O conforto, ele é gostoso. Só que você pode ter cada vez mais conforto se você sair do comodismo. Entende mais ou menos a questão que eu quero colocar aqui? Então, eu trabalho muito com essa pequena diferença da zona de conforto e da zona de comodismo, de estar cômodo. E aí, essa energia que servia para nos proteger, até por instinto ou sobrevivência, ela acabou virando uma energia exatamente de comodismo, de falar, não, assim tá bom, tá tudo bem, e você não busca tarefas, você não busca atividades prazerosas, você não busca a sua evolução, ser o seu melhor a cada dia, evoluir. Nós temos vários níveis que nós podemos alcançar, na nossa saúde física, na nossa saúde mental, espiritual, com os nossos hábitos, a questão financeira, e que acontece que a gente para, a gente trava e a gente fala que tá tudo bem. Se tá tudo bem mesmo, se você não tá reclamando, se você tá
confortável nessa situação e não almeja escalar a próxima montanha, chegar no próximo nível, tá tudo bem, né? Cada um sabe aonde fica melhor para si. Só que se você está insatisfeito, se você sabe que você poderia ir além, vamos supor que você busque viver muitos anos, mas você quer viver com qualidade. Penso eu, o que adianta você viver 90 anos, mas não estar presente, não estar consciente? Você de fato, será que você está realmente vivo numa situação dessa? E aí pensar que você pode ter a escolha de fazer com que isso aconteça de uma maneira saudável, de uma maneira boa, bacana, que você alcance essa previsão, né? Essa, como é que eu vou dizer? Essa previsão, né, de vida que foi instaurada, que na verdade a gente busca com saúde, com clareza, com leveza, sem que isso seja um peso ou que você esteja inconsciente. E para isso, para que esse futuro prazeroso, leve, fácil chegue, hoje você tem que começar a plantar. São os seus hábitos, a sua rotina, as suas escolhas de hoje, do seu presente, é que vão definir a vida que você vai ter no futuro. E eu volto a dizer, né? Eu gosto muito quando as pessoas entendem essa relação do que o seu eu de hoje está deixando de presente para o seu eu do futuro. E a escolha dos seus hábitos, a escolha da sua rotina, a escolha dos seus alimentos, tanto físico quanto mental, é o que vai direcionar para esse caminho de um futuro lindo, um futuro brilhante. Então nós vamos falar sobre os hábitos. É você escolher as mudanças que você quer fazer na sua vida e começar a realizar, e começar a fazer. 95% das pessoas que fazem as promessas de ano novo, né, de virar o ano e falar, esse ano eu vou eliminar 10 quilos. Esse ano eu vou começar a caminhada no parque. Esse ano eu vou mudar os meus hábitos alimentares. Esse ano. E muitas vezes as promessas que você fez para 2023, você fez em 2022, você fez em 2021, você fez em 2020. Você pode até ter tentado começar, mas você não deu continuidade. E é por isso que veio o desafio dos 30 dias. Que tem bastante gente aqui que está fazendo esse desafio comigo, é um acompanhamento diário para a gente realmente implementar novos hábitos na vida das pessoas. E aí você começa, só que você cria uma expectativa muito grande, porque você já está há muitos anos querendo alcançar determinado objetivo. Vamos supor que você escolha acordar às 5 da manhã. Só que você só consegue acordar às 7. E aí você coloca lá o despertador para 5. Eu vou acordar às 5. Mas sem uma rotina de sono, sem saber que horas você deve fazer a sua refeição do jantar para que você durma bem, para que você acorde bem. Você simplesmente, num surto, fala, eu vou acordar às 5. Algumas, pouquíssimas, raras pessoas até conseguem e vão se adaptando aos poucos a essa mudança. Mas a grande maioria não consegue, porque é um choque, é algo drástico, é uma mudança muito pesada, no qual o corpo não foi preparado para isso, nem o seu corpo, nem a sua mente, nem o seu espírito. Nada, você não se programou, você não se preparou, você não fez algo progressivo. Você não foi acostumando o seu corpo a ter essa nova rotina. E você queria que isso virasse um hábito, sendo que você não se preparou para isso. E aí você fica frustrado, e aí você vem com a seguinte desculpa. Eu sou um ser noturno, eu não sou um ser matinal, eu não consigo acordar cedo, então o meu negócio é produzir à noite mesmo. Realmente tem pessoas que são assim, que funcionam assim, tá? Mas tem pessoas que não. E outra coisa, você consegue se adaptar. Você consegue reprogramar a sua mente. A sua mente é como um computador que você consegue fazer programações. E você consegue reprogramar a sua mente para aquilo, para
as tarefas, as atividades que você busca, que você quer fazer em busca do seu objetivo. Acho que ficou um pouco confuso, eu vou repetir. Você consegue reprogramar a sua mente para realizar as tarefas em prol do objetivo que você busca, que você quer. E você vai conseguir alcançar. Mas para isso você precisa se preparar, tá? Então é isso a live de hoje. É explicar o porquê e como acontece essa transformação do hábito, tá? Eu vou explicar para vocês. Tem muita gente que fala que para você criar um hábito novo precisa de 7 dias, outros falam de 14, outros falam de 21. O que eu estudei, o que eu aprendi fez muito sentido para mim são os 30 dias. Que inclusive eu fiz isso com relação à minha alimentação. Hoje é o meu 29º dia, amanhã já é o 30º, e pra mim eu já tô na terceira fase, que eu vou contar agora pra vocês. Então pra mim tá muito tranquilo. E ao mesmo tempo, eu estou fazendo o desafio com o grupo do desafio de fazer exercício físico todos os dias. Porque como eu sempre falo aqui pra vocês, o nosso corpo não sabe quando é férias, quando é feriado, quando é final de semana, né? Ah, mas e meu dia de descanso? O seu dia de descanso vai ser o dia que você não puder fazer exercício, combinado? Vamos programar pra fazer todos os dias. Você come todos os dias, você dorme todos os dias, vai fazer exercício todos os dias. Para que aquela energia que eu comecei falando na live, que servia antigamente como sobrevivência pra gente, não acabe te levando pra zona de comodismo. E você fique estagnado no mesmo lugar, tá bom? Então vamos lá. Transformar um hábito do insuportável ao imbatível. É você se transformar uma pessoa capaz de fazer acontecer o que você quiser na sua vida. Não é mágico, não tem varinha nenhuma, não tem fada madrinha. É a sua capacidade de escolher e de controlar as suas emoções e a sua mente, tá? Então vamos lá. A primeira fase é do 1º ao 10º dia. É a fase mais dolorosa e mais desafiadora. É a fase que o seu corpo mente pra você, porque a mente mente. E a mente, além de mentir, ela inventa desculpa. E eu não vou falar que isso não acontece comigo, acontece comigo também. Quando, por algum motivo, eu acabo não dormindo muito bem, ou não durmo cedo, acordar às 5 horas da manhã pra ir na academia, a primeira coisa quando o celular toca é uma desculpa que minha cabeça faz, inventa. Ela em reprogramar não é fácil, sempre trabalhei à noite, hoje trabalho de dia, mas o sono nunca mais foi o mesmo. É questão de persistência, viu, Ellen? Depois, se você quiser, você me chamou no particular, a gente pode conversar, eu te passo orientações. Mas a questão é que você tendo um turno noturno, você vai contra a lei natural. Né? A gente deveria ficar acordado enquanto tem o sol. Então o sol se põe, a gente vai dormir, vai descansar. Jantar seria o ideal ali 6h30 da tarde. Eu sei que é muito desafiador, eu mesma não janto 6h30 da tarde, eu janto até 7h30. Mas se a gente for acompanhar o nosso ciclo natural com relação aos nossos hormônios e tudo mais, o certo seria isso, a gente acordar quando o sol nasce, dormir quando o sol se põe. Porém, a nossa realidade, né, aquilo que a gente está vivendo nem sempre é o que seria o ideal. Então é a gente se adaptar da melhor maneira possível. Agora, eu não sei quantos anos você passou trabalhando à noite, mas com certeza foram anos do seu corpo brigando com a sua mente. Né? E agora você voltar é trabalhoso, mas é possível, tá? É desafiador reprogramar, mas não é impossível. E quando você conseguir, você vai com certeza colher muitos benefícios, inclusive a curto, médio e longo prazo. Tá bom? Bom, eu tava falando que quando o meu despertador toca, muitas vezes a primeira coisa que a minha mente vem é contar uma mentira pra mim, é contar uma desculpa, é falar, não, chama a professora ou professora, ou só mais 5 minutinhos, ou imagina, outro dia você vai, mais tarde você vai. Gente, aparecem inúmeras mentiras e desculpas a hora que esse despertador toca. Mas aí é que tá a diferença nas pessoas que conseguem o resultado. É você controlar a sua mente. É você dizer, quem manda aqui sou eu.
Eu não vou mandar desculpa pro professor, eu não vou faltar na aula, eu não vou dormir mais 5 minutinhos e eu não vou colocar a soneca, eu vou levantar agora. Ah, mas tá frio. Não interessa, eu vou levantar. Ah, mas você não dormiu bem. Não interessa. Hoje à noite eu vou poder escolher diferente, realmente não usar o celular 1h30 antes de ir pra cama, jantar mais cedo. Mas eu vou fazer por mim. E eu vou levantar. E aí você levanta. Você levanta e já arruma a sua cama. A hora que você faz isso, você está trabalhando o seu merecimento. E você está trabalhando também o seguinte, ó, quem manda aqui sou eu, já arrumei minha cama, eu não vou voltar a dormir. Vou para a cozinha e bebo um copo de água. Acordo o meu corpo, acordo o meu organismo. Bebi um copo de água. Aí eu vou fazer as outras atividades. Seja leitura, seja alongamento, seja pro banheiro, seja escovar o dente, seja tomar um café da manhã. Aí vai depender da rotina que você planejou para você. Lembrando que, a partir do momento que essa rotina faz sentido, as atitudes, as ações que você tem, elas se transformam em hábitos. E hábitos são o quê? Ações recorrentes que acontecem de maneira inconsciente. Quando você está na rotina, você ainda tem a ciência, você ainda tem a briga com você mesmo, mas a partir do momento que isso vira um hábito, você nem questiona mais. Você simplesmente vai e faz. Quer dar um exemplo? O cafezinho pós o almoço. Quem gosta de café, muitas vezes toma um café após o almoço. Comeu, vai lá e toma um cafezinho. Nos restaurantes, né, sempre oferecem um café, ou tem o café de graça. Em Minas Gerais tem bastante aquelas garrafas de café que você vai lá, pega um copinho na saída. E aí toda vez que você vai lá e pega aquele copinho de café, sem nem pensar, sem nem questionar por que você está tomando aquele café, e virou um hábito. Só que nem todo hábito que a gente tem é um hábito bom. Existem os hábitos bons e os hábitos ruins. Existem aqueles hábitos que a gente introduziu na nossa vida por repetição de outras pessoas. Claro, todo hábito é uma repetição, mas eu digo por você ver alguém fazer. Então, vamos supor, eu via a minha avó tomar café toda vez que ela almoçava, então aquilo eu comecei a reproduzir de uma maneira inconsciente, automática e sem questionar. Pum, virou um hábito. Só que esse cafezinho depois do almoço, eu tomo com açúcar. E aí eu fui na nutricionista, ou eu decidi cortar o açúcar da minha vida, e tá sendo uma dificuldade pra mim, pra eu começar a tomar o café sem açúcar, e você vai transformar um hábito. Ou você corta o café, porque você não consegue tomar ele sem açúcar, ou você vai fazendo aos poucos a diminuição do açúcar naquele café, até você conseguir tomar ele puro, ou não vai acontecer. Porque se você só tomava café com muito açúcar, aquele café melado, e de repente você vai pro amargo, o seu corpo vai gritar e falar, você tá louca? Para com isso, cadê o meu docinho? Cadê o meu açúcar? E você não vai mais proporcionar isso pra ele. E ele vai ficar brigando com você, vai falar, mas você tomou café com açúcar durante todos esses anos, por que você vai parar agora? Qual é a diferença que esse cafezinho com açúcar vai fazer na sua vida? Muita. Muita. 1% que você faz todos os dias de escolhas melhores para você, no final do ano, são 365% a mais de melhoria que você fez na sua vida. 365%. Tem noção que é isso? Você fazer 1% por dia não parece nada, mas no final é um montão? É a mesma coisa que eu falo, por exemplo, com quem quer eliminar peso. Eu tenho uma meta aí de eliminar 20 quilos. Aí a pessoa chega, ela quer eliminar os 20 quilos no primeiro mês. Algumas pessoas conseguem. Só que o desafio não é nem você conseguir, é você manter. Se você não criou a musculatura, porque a nossa mente, nosso cérebro é um músculo e você tem que saber exercitar ele. E se você não desenvolveu essa musculatura, para você sustentar depois é muito desafiador. Então é muito melhor você eliminar ali 250 gramas por semana, que num mês vai dar 1 quilo, do que você ir de uma vez e não conseguir eliminar. E essas 250 gramas por semana que você vai eliminar, você está reaprendendo aos poucos e criando novos hábitos. Você não está indo de uma vez. E é isso que eu vejo muito nos nutricionistas, muitas pessoas falarem
dessas dietas restritivas demais. Por quê? Você, na verdade, não está reeducando a sua alimentação. Você está cortando, você está sendo drástica. E aí, quando você vê... Na verdade, você fica amarrado, né? E aí, quando você vê a liberdade, você sai correndo para tudo quanto é lado, sem saber qual direção seguir. E quando você vai aos poucos, você vai reprogramando a sua mente, o seu corpo, o seu paladar. A Flavinha aqui. Kleber, um beijo para vocês, sejam muito bem-vindos. A Flavinha falou, ó, eu fiz isso com açúcar no café. Voltou. Antes era algo que eu não conseguia fazer, mas reeduquei meu corpinho. Ai, que linda! Maravilhoso! É aos poucos que a gente vai reeducando. Outro exemplo, é você que quer acordar cedo, né? Que nem a gente falou no começo. Ah, eu acordo às 7 e quero acordar às 5. Começa acordando às 6h45. Até o seu corpo acostumar. Sabe quando você já acorda antes do despertador? Aí você baixa mais um pouquinho. Aí eu vou pra 6h30. 6h30 tá ok? Mas se eu tô acordando agora às 6h30, que horas que eu tenho que dormir? Tenho que dormir meia hora mais cedo. E o jantar. E toda a rotina vai readaptando. Se você vai de uma maneira muito brusca, muito provavelmente você não vai conseguir. Tem a questão também, ó, eu estou com, deve ser o hábito, né, de dormir no sofá antes de ir pra cama. Estou saindo, eita, não entendi, estou saindo, que tá saindo o quê, Maria Raquel? Inês, sua linda. O você ter o sono picado também não proporciona um sono de qualidade, tá? Ter uma rotina do sono é fundamental. É maravilhoso. Quando você consegue implementar na sua vida a rotina do sono, a rotina da manhã, que são momentos seus, são escolhas suas, você vai ver que a sua qualidade vai melhorar tanto. O seu humor vai melhorar. A maneira como você vai sair de casa para lidar com os desafios vai tudo melhorar. E aí que eu tava falando, né? Você acordar... Ah, precisa sair do sofá, Maria Raquel. É o ideal você já ir direto pra cama, ter um sono de qualidade, descansar. Parabéns. Continue assim. Eu sei que é um desafio quando a gente tá acostumado com algo, mas aos poucos você ir fazendo e criando, só de você já saber que isso não faz bem, que você quer mudar, já é um passo importantíssimo, tá? Porque o criar consciência já quer dizer que você tá começando a caminhar esse caminho. Começando a caminhar para a transformação, para a mudança. Isso é maravilhoso. Lembre-se que sem ação não há transformação. Então só de você estar escolhendo diferente já diz muito. Parabéns. E aí você começa a acordar às 6h30, 6h15, com paciência. Conversa comigo, como diz minha amiga Rose Duarte. Você passou aí 30 anos da sua vida... Leandrinho, passou 30 anos da sua vida acordando às 7 da manhã. E nunca questionou. E aí agora, porque você decidiu que você quer acordar às 5, você quer que o acordar às 5 aconteça de maneira imediata. E não é assim. Você demorou muitos anos para que isso implementasse de vez na sua vida. E aí você vai e quer que isso simplesmente aconteça da noite pro dia, sem que isso cause, de repente, um trauma para você, uma frustração, que você desista, que você não queira mais. Deixa eu ver as perguntas aqui. A Ellen perguntou, rotina de sono, podemos incluir chás, escaldapés? Pode e deve, Ellen. É uma delícia. Eu amo tomar chá antes de dormir. Eu gosto muito de uma linha da Leon, que eles têm, acho que é relaxar, é um azulzinho. Eu gosto bastante, que é camomila e maracujá, chá de camomila, tem um outro também que não é da Leão, de outra marca, camomila, mel e baunilha. Tem vários chazinhos que você pode tomar antes de dormir para relaxar. A minha rotina de sono é a seguinte, eu já começo pelo jantar. Eu janto 7h30. Mais tardar, tem dias que eu tô jantando 7 horas. O nosso corpo, para ele realmente descansar na hora que a gente vai deitar, o ideal é que ele não esteja fazendo mais nada, né? A nossa mente descansada, o nosso corpo descansado.
Então, para a gente fazer a digestão e o nosso corpo realmente entrar no modo descanso, vamos dizer assim, o ideal seria que a gente jantasse de 2 a 3 horas antes do horário de dormir. Por quê? Por exemplo, hoje, né, eu recebi uma descrição de uma pessoa que queria que eu avaliasse a rotina diária dela. E ela colocou lá, jantar às 9 e deitar às 10. Falei, esquece, você não vai descansar. Você não vai. Você vai dormir fazendo a digestão, você até dorme, você fecha o olho, mas aí você acorda cansado, cansada. Você acorda e coloca o despertador na soneca. Seu despertador toca de manhã e você se sente como se tivesse com uma ressaca. Se eu contar pra vocês que muitas vezes a pior reação que o nosso corpo tem não é nem tanto, lógico que o álcool, né? Se beber não dirija, se dirigir não beba, é desafiador. Mas quando você sai pra noitada e você come de madrugada e vai dormir, muitas vezes as piores reações que você tem é da comida e não do álcool em si. Com relação ao peso, a dor de cabeça, aquela sensação de, nossa, tô pesado, tô ruim, é o alimento. Porque quando o seu corpo precisava descansar, ele ficou fazendo a digestão. Então, e isso vale pro nosso dia a dia. Se você vai jantar às 9 e vai deitar às 10, esquece, você não vai descansar. E ainda mais se você tá querendo dormir às 10 para acordar às 5, 6 horas, para você estudar, para você fazer academia, você fazer qualquer coisa que seja. Você não vai fazer bem feito, porque você não teve uma boa noite de descanso, não teve um bom sono. Tá? É muito importante a gente aprender a nos conhecer, a entender. Infelizmente, isso não é falado, né? Eu penso como deveria. Eu sou muito a favor da gente ter gestão da emoção, gestão financeira e aprender mesmo gestão de tempo, sabe? A gente se conhecer, entender como é que deveria ser a nossa rotina diante dos objetivos que a gente quer alcançar. Então, se o seu objetivo é acordar às 5 da manhã porque você quer estudar, porque você quer de repente mudar de carreira, fazer uma transição de carreira, você tem que aprender o horário que você tem que dormir, o horário que você tem que acordar, o horário que você tem que comer. E poucas vezes as pessoas nos ensinam isso. E por que a gente tem que fazer isso? Explicar o porquê. Deixa eu ver aqui então, a Ellen perguntou, né? Aí eu vou comer às 7h30 e eu tô na cama por volta de umas 10 horas. Porque às 5 horas eu já tô de pé. Eu, de manhã, acordo, tomo meu pré-treino e eu gosto de fazer as coisas com calma, dou uma relaxada antes de sair e vou pro Pilates, vou pro parque, vou fazer as minhas atividades matinais. Aí quando eu chego, vou tomar café, tomo banho, faço a minha leitura, que é o meu momento do autoconhecimento, tudo isso antes das 8 da manhã. Mas porque eu me programei, porque eu tenho uma rotina e meu corpo acostumou. Eu já contei aqui pra vocês e volto a repetir. Eu sempre fui aquela pessoa de gostar de dormir, sempre. Mas eu tinha na minha cabeça que porque eu era assim eu não ia mudar. Ah não, eu sou assim desde sempre. Eu gosto de dormir, eu durmo tarde, eu funciono melhor à noite, mas não me bota pra acordar cedo. Quando eu passava na rua e via as pessoas na porta da academia às 6 horas da manhã, eu questionava e falava o que essas pessoas têm na cabeça, por que elas estão lá, o que elas estão fazendo. E hoje eu vejo que elas estavam já há muitos anos-luz na minha frente e elas deviam perguntar o que é que eu tinha na cabeça de não estar lá, tá? Mas isso é o que faz sentido pra mim. Não necessariamente precisa fazer sentido pra você. Pra você ter uma boa rotina, você não precisa acordar às 5 horas da manhã, você não precisa acordar às 6, você pode acordar às 7. Se você vai dormir à meia-noite, mas isso tá dentro do que você busca pra você, se tá dentro da rotina, dos seus objetivos, do seu propósito de vida, tá tudo bem. Por isso que é importante a gente conversar e saber qual que é o propósito de cada um, qual que é o objetivo de cada um, pra gente começar a organizar a rotina e colocar os objetivos ali dentro dessa rotina. A Inês falou o seguinte: passo a noite praticamente rolando na cama, não consigo dormir. Quando o sono vem, já é hora de levantar. Inês,
Sabe o que me ajudou muito? Quando eu tive essas experiências de não conseguir dormir, da minha cabeça não desligar, de ficar rolando de um lado pro outro, ansiedade. O que me ajudou não foi a ansiedade, o que me ajudou foi a maneira como eu lidei com isso, porque muitas vezes está ligada à ansiedade. A ansiedade é você estar focado no futuro, com medo de situações que podem vir a acontecer, que você já vivenciou ou você viu no passado, que pode ter acontecido com você ou com alguém. Então, por exemplo, você tem medo que a sua empresa vá falir. Você só sabe que uma empresa vai falir porque você já viu a empresa de alguém falir ou a sua empresa já faliu. E 98% das coisas que você imagina nunca acontecem. Mas se elas vierem a acontecer, existem ferramentas para você estar preparado para isso. Outra coisa que eu indico muito, aqui ó, daqui a pouco eu vou falar deles. Caderno, planner, agenda, anotar as suas pendências. Quando você aprende a ter uma rotina e dentro dessa rotina você tem hábitos, você passa a se preocupar menos com as suas pendências, com as suas tarefas, porque tudo isso já está organizado, já está não é cronometrado, mas já está num cronograma do seu dia seguinte, já tá ali organizado. Né? Então você já sabe que às 6 da manhã você vai fazer isso, às 7 aquilo, às 8 aquilo. Quando você muda a organização da sua agenda, das suas atividades, demora um certo tempo para você voltar a se acostumar. Eu mesma, né, com a mudança de não estar mais na rádio, no programa de manhã, toda essa mudança, eu às vezes acordava e falava, meu Deus, que dia que é hoje que eu tenho que fazer? Antigamente não, já era automático, eu já sabia, já ia, já tinha virado um hábito. Agora eu mudei a minha rotina e estou trabalhando para que ela vire um hábito. Então, Inês, às vezes tá faltando você organizar melhor as suas tarefas, escrever elas. Escreve no computador, escreve no caderno, escreve no bloquinho de notas. Olha, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ai, não, mas eu tô com medo, eu tenho medo de determinada coisa acontecer. Então você vai fazer o seguinte exercício. Você vai pensar no que de pior poderia acontecer se o seu maior medo virasse realidade. Vamos supor que eu gastei demais no cartão e eu não vou ter o dinheiro para pagar. Quais são as 3 soluções? 3. Você vai pensar em 3 soluções para esse problema. Pedir dinheiro emprestado para alguém? Entrar no cheque especial? Eu não tô falando pra fazer isso não, tá? Mas sei lá, tô vendo aqui, pensando no que você poderia pensar pra solucionar esse problema, pra você ver que ele não é tão grande assim. Parcelar o cartão. Juros de cartão, gente, é um absurdo, não aconselho ninguém a fazer isso. Mas é pra você pensar que existem soluções e que não existe um problema que não possa ser resolvido. Que muitas vezes a gente fica focando no problema e a gente esquece de focar na solução. Antigamente, eu, Joyce, se de repente acontecia alguma coisa que eu não tinha o controle ou eu perdi a mão com os meus gastos, eu já cheguei a fazer empréstimo, já cheguei a entrar no cheque especial, só que eu fui aprendendo com aquilo. Não é a melhor solução, mas quando você aprende a olhar, aprende a analisar, e a ver aonde está o problema, você deve parar de focar. Você identificou, ok? Identificou o problema. Você vai focar na sua solução. E você vai dar 3 soluções para o seu pior problema. Você vai ver que ele não era tão grande assim. E que 98% das vezes que a gente pensa naquele problema, ele não vem a acontecer. E caso ele aconteça, você vai estar preparado para isso. Ó, o Kleber falou, nada melhor do que uma boa noite de sono. Não é, meu amigo? Nada melhor que uma boa noite de sono no seu dia. Começa melhor, você começa bem-humorado, sem atraso, sem correria. É maravilhoso. Você já decreta ali na sua noite de sono como é que vai ser o seu dia. Deixa eu ver aqui. Ó, o Mozão perguntando se a melatonina ajuda. Ajuda demais. Melatonina ajuda. Melatonina é um hormônio natural que o nosso corpo produz. E
ele ajuda a gente a ir para aquele sono REM, aquele sono profundo, aquele sono onde realmente a gente descansa, né? A gente deita em berço esplêndido. E o que acontece é que com a nossa rotina estressante, né, quando você não aprende a lidar muito bem com as suas emoções, principalmente, os estresses acabam tomando conta da sua vida. E você ainda não sabe a maneira como você vai escolher para reagir bem às suas dificuldades ou aos seus desafios diários. E aí, o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, ele eleva muito. E ele atrapalha a produção da melatonina. E com isso, você começa a ter insônia também. Mas é o estresse, são as preocupações. Então deixa o cortisol elevado, atrapalha a sua produção de melatonina e você acaba não descansando muito bem. Então, se recomendado por um médico, por um nutricionista, a melatonina ajuda bastante a fazer esse equilíbrio. Mas o ideal é a gente tratar das nossas emoções, tá? Imagine, Inês, eu que agradeço. Simone, maravilhosa, boa noite todo mundo que entrou aqui. Bom, vamos voltar lá pro começo. A gente estava falando da primeira fase, né, da construção, da implementação de um novo hábito, que é do 1º ao 10º dia. É a fase que é dolorosa, que ela é desafiadora, é onde a nossa mente realmente inventa desculpas, mente pra gente. E aí é onde, né, a nossa mente vem e fala, tudo bem desistir, é que nem o açúcar do cafezinho, né? Pra que você vai ficar sem o açúcar no café? Se você passou a vida inteira com isso, você começa a ser questionada por você mesma das suas escolhas. E aí é a hora de você mostrar quem é que manda. É você persistir, é você fazer o que é certo por você, pra você, do que você tem em mente pro seu futuro, do que fazer o que é fácil. É muito mais fácil colocar o açúcar no cafezinho e tomar. Assim como é muito mais fácil a gente fazer escolhas de prazer imediato. Eu gravei um reel sobre isso essa semana. Os nossos prazeres, a busca por prazer do ser humano, ela tá muito ligada ao imediatismo, né? Tem a questão das redes sociais que liberam o hormônio do prazer, e com isso você vai passando ali horas sem questionar, porque você não tá exatamente usando aquela energia que a gente foi programada para guardar, para sobreviver. Você tá ali tendo pequenos estímulos de prazer, vídeos e mensagens satisfatórias, a qual você não tem que pensar, você não tem que usar energia e você acaba ficando ali por horas. Essa é a verdade por trás de passar o dedinho para cima. E por isso é muito desafiador quando você escolhe mudar, quando você escolhe fazer diferente, porque você vai ter que gastar energia. Você vai ter que ir contra aquilo que você bancou durante muitos anos, como sendo uma verdade, como sendo algo que estaria ok. E agora você escolhe ir além. E para você escolher ir além, você vai ter que bancar isso. E o seu corpo fala pra você, não, não vai, fica aqui. Você fala, não, eu vou. Essa é a primeira fase dos 10 primeiros dias. Por isso que muita gente desiste. Por isso que muita gente começa e não vai nem no 5º, 6º dia. Primeiro porque não tem um propósito, não sabe por que tá fazendo. Segundo, porque começa a lutar uma briga interna você com você mesmo. E terceiro, porque desiste. Porque é muito mais fácil desistir. Então faço o que é certo, não faço o que é fácil. Tá? A motivação, quando você começa algo novo, ela até existe, ela até leva a gente até um certo ponto. Mas o que mantém aquela ação, aquela atitude, aquela escolha que você vai implementar na sua vida é a rotina, e a rotina vira um hábito. E o hábito inconsciente você faz sem questionar. A segunda fase é do 11º dia ao 20º dia. É onde você começa a se acostumar com a ideia. Você fala, até que esse café com pouco açúcar não é tão ruim. Não gosto como eu gostava, mas eu acho que dá pra ficar, eu acho que tá ok. Eu acho que eu consigo me acostumar dessa maneira. E aí aquilo começa a parecer normal pra você.
fala, opa, acho que eu não consigo chegar no amargo ainda, mas aquele doce melado já não tá mais legal pro meu paladar. E aí você começa a criar a disciplina e o comprometimento. Já que eu já fiquei 10 dias sem o açúcar total no café, eu tô pondo só um pouquinho, eu vou continuar, né? Eu tô fazendo bem pra mim, o açúcar é inflamatório, você já sabe todas as questões do açúcar, você sabe por que você fez as suas escolhas, aonde você quer chegar, você viu que é desafiador, mas que não é impossível, e você resolve continuar. E o maior erro é quando a gente para aqui, no 20º dia, nessa segunda fase. Porque você se acostumou, pra você já tá normal, já não é aquele bicho de 7 cabeças, mas aí você não pratica o reforço positivo, que é o que acontece entre o 21º dia e o 30º, da implementação de um hábito novo. É onde você começa a sentir prazer das suas escolhas. É onde você sente orgulho, você fala, caramba, eu já passei 20 dias sem, já diminuiu o açúcar, vou tirar agora. Eu vou tirar porque eu consigo. Se eu conseguir diminuir, se eu conseguir manter, pra mim tava ok, agora eu vou tirar. É esse momento do reforço positivo, é do sentir prazer, de sentir orgulho de você. E eu vou te dizer uma coisa, aí, quando você cria essa consciência, é aonde a transformação realmente acontece. É aonde você se identifica. É aonde você percebe que você é capaz de criar qualquer coisa na sua vida. Que você entende que se você imagina, se você sonha, você é capaz de fazer acontecer. E pode ser que comece tirando o açúcar do café. Esse foi um exemplo que eu dei, mas que pode servir para tudo, para qualquer coisa na sua vida. É você aprender a fazer, ter constância e ir progredindo dia após dia. Pode ser que algum dia ou outro você não consiga cumprir a sua tarefa diária, mas tá tudo bem, porque você vai cumprir, e isso uma semana, e aí você vai ver no ano você cresceu bastante, e depois, numa década, é um foguete que não tem ré. Você é capaz de controlar a sua mente, você é capaz de controlar as suas emoções, você é capaz de entender por que você fez tal escolha para você e quais são os ganhos que você vai ter disso a longo prazo. Eu tinha programado dezenas de coisas aqui para falar sobre o hábito, mas é delicioso falar sobre isso. Eu gosto muito, eu gosto de ensinar, eu gosto muito de quando alguém me chama para Joyce, me ajuda a montar minha rotina, montar minha agenda, porque eu sei que ali tá plantando a sementinha de um futuro lindo, maravilhoso, que a pessoa tanto almeja, que ela tanto sonha. E aí, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu vou, nesses últimos 10 minutinhos, contar sobre o lançamento disso aqui. Tem um monte de coisa lá atrás aqui, ó. Eu vou buscar ele para trazer para vocês. Foi um desejo, uma vontade de realmente conseguir fazer com que as pessoas colocassem em prática os seus desejos, as suas vontades, que surgiu essa coleção. Essa coleção linda, maravilhosa, que a gente preparou. Quando eu falo a gente, sou eu e a Brisa Artesanatos. Quando eu postar a live, eu vou colocar o arroba dela aqui. Gente, ficou um mais lindo que o outro e todos realmente fáceis de usar e que vão ser de colaboração no seu dia a dia. Tem um bloquinho de capa flexível, de capa mole. Ele é ideal para você levar na sua bolsa, para você ter com você na sua mesa, para fazer os seus insights, as suas anotações, para você tirar da mente aquelas questões que você fala, nossa, eu não posso esquecer disso. E de repente você não tem ali aonde anotar, você leva o seu bloquinho com você e isso não vai mais te preocupar, não vai mais tirar o seu sono.
Tem esse de capa flexível e tem esse de capa dura. Gente, eles chegaram essa semana pra mim, eu tô muito feliz. E amanhã a gente vai fazer o lançamento oficial dessa coleção. Da coleção Foco. Tem este caderno. E agora eles vêm com a frase, ó. A gestão do seu tempo e da sua energia começam aqui. Que todos eles são materiais para colaborar com a sua gestão de tempo e energia. Aqui tem o planner. Gente, o planner tem tantas ferramentas que a gente trabalha. Ele tem frases motivacionais, frases que eu trabalho nas mentorias. Quer ver? Tem a roda da vida. Tem técnicas aqui de gestão de tempo e energia para você aprender. Tem o método SMART, o 5W, o 5W2H. Tem os seus desafios. Tem o controle de hábito também. Tem os seus livros, os livros que você almeja ler. Aqui, ó, a roda da vida. É uma ferramenta maravilhosa para você preencher ela no começo do planner e tem ela no final, para você ver a sua evolução em um ano. São materiais feitos com muito carinho, tudo à mão. Aqui, ó, a explicação, né, da zona de comodismo, da zona de conforto. Eu optei por deixar a zona de conforto, porque às vezes as pessoas não entendem, mas para quem passar na mentoria comigo vai entender que, na verdade, é zona de comodismo. E aqui, ó, no lado tem as abas. Deixa eu ver aqui. Mês a mês, ó, janeiro, fevereiro, março. Tudo bonitinho, separadinho. Ficou a coisa mais linda. Tem a visão mensal. Aqui tem a roda da saúde também, para você ver como é que tá a sua saúde, como é que tá a sua avaliação. Tem questão corporal também. Tem os horários para você anotar as suas tarefas, obrigações e deveres da semana. Enfim. A Maria Raquel tá com o dela. Você gostou, Maria Raquel? Aí você fala, quero ir no mês de julho. O mês de julho começa aqui. Todo começo de mês tem a frase. Aqui no final, cadê? Tem aqui a roda também para você se avaliar. Enfim, é um planner muito completo, feito com muito carinho. Tem o caderno, né, que eu utilizo já, tá na bolsa comigo. É onde eu faço as minhas anotações. Ele tem a opção de data em cima, então fica fácil. Você pode usar ele também como um diário. Muita gente gosta de escrever, de fazer relatos, de falar da vida. Ele serve como um diário e sempre com a palavra foco, para você não esquecer de focar em você. Não escolher você ser o foco principal da sua vida. Então eu tô muito... e tem também aqui, ó, pro seu momento, porque eu falo que não é só focar, não é só prosperar, não é só produzir, tem um momento de descanso também. Tem o momento do café, do chá, olha que caneca linda. Tem ela branca com preto e branca com verde. E é o foco. É você deixar assim na sua mesa. Se você quiser, de repente, colocar água, café, chá. E durante o seu momento de produtividade, você não esquecer de focar. Então, eu tô muito feliz, tô muito orgulhosa do que a gente construiu. É uma pessoa incrível. A Carla, ela fez tudo à mão. Com muito carinho, com muita dedicação. E tem ela na cor verde também. E eu escolhi sortear alguém que seja de Uberlândia pra ganhar essa daqui. Essa pretinha linda. E eu pensei no seguinte, eu vou, assim que terminar a live, eu vou postar ela no Instagram. E todo mundo que escrever lá, foco, eu vou sortear alguém pra ganhar essa caneca e começar a colocar o foco na sua vida épica, na sua vida próspera, na sua vida cheia de virtudes. Porque, gente, eu vou ser sincera com vocês. A gente tem sim que buscar a nossa felicidade, mas construir uma vida só com felicidade ou só com prazer, infelizmente não é possível. A gente sempre vai ter os nossos desafios. Então, construa uma vida de virtudes, uma vida alinhada com os seus valores. Então, os hábitos, eles estão aí para isso, para que você consiga, ao longo dos dias, e é diário,
você fazer escolhas que estejam de acordo com isso, com o seu objetivo, né? Você vai criando as suas metas, objetivo, propósito de vida, o seu Ikigai. Os objetivos são fundamentais. Os hábitos fazem com que você chegue neles de uma maneira mais leve, mais fácil, mais rápida. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Eu tenho um protocolo só disso, é um protocolo de gestão de tempo e energia, tem as sessões individuais. Se você quiser contratar o serviço de eu ir até você, ou você venha no consultório, eu não gosto de falar consultório, enfim, na sala de atendimento, e a gente montar a sua agenda. É um trabalho que é uma experiência, né? Você não vai só chegar ali e a gente vai simplesmente falar isso e não acabou. Geralmente, para organizar a rotina e a agenda de alguém, demora no mínimo 2 horas. 2, 3, às vezes 4 horas. Eu cheguei a ficar 3 horas e meia com uma pessoa. Mas eu preparo tudo para ser uma experiência, para ser algo leve, para ser algo incrível, para ser algo gostoso, leve. Então eu te convido a olhar para você de fora. Porque quando você olha a sua agenda, seja ela no papel, seja ela virtual, seja onde for, você está olhando para a sua vida com outros olhos, por uma outra perspectiva, por um outro ponto de vista. E aí você vai virar e falar assim, mas eu não tenho esse tempo. Mas você vai investir 3 horas para você saber, para você ver, para você aprender isso. Eu te garanto que você tem tempo. O que você não tem é gestão dele. O que você não tem é uma organização, você não tem foco. Quando você foca, quando você aprende a olhar para você, para a sua vida e para a sua organização de uma forma geral, seja financeira, seja alimentar, seja física, seja o que for, você começa a ver que você tem muito mais do que você imaginava. E caso você não tenha, você tem como organizar para começar a ter. Igual o dinheiro. Eu vou me organizar para começar a poupar, para aprender a investir. Ponto. É o seu tempo, você vai começar a poupar para você investir no seu futuro. E é esse o convite que eu faço para todos vocês. Aprendam. Aprendam. Não precisa ser só eu, pode ser qualquer outro mentor, qualquer outra pessoa. Sigam contas no Instagram de pessoas que realmente vão ser de contribuição com vocês, que vão somar na sua vida. E não contas que vão fazer você ficar passando o dedinho e criando pequenos momentos de prazer, de vício, de algo que não vai te levar a lugar nenhum. Não é para ficar o tempo todo, né, nessa produtividade. Tem que ter os momentos de descanso. E existem ferramentas para isso. Inclusive, o chazinho. Então, amanhã eu conto com o carinho de todos vocês no lançamento que a gente vai fazer aqui no Instagram, essa postagem linda que a Fernanda, a nossa equipe, preparou para vocês. Tem o portfólio com os materiais. Tá muito lindo todo esse trabalho. Eu quero agradecer de coração a cada um que esteve aqui essa noite. Eu espero ter sido de contribuição. Olha lá, meu celular está avisando, ó, 22 horas, hora de dormir. Seu celular fez isso pra você, a sua agenda fez isso. Você sabe o horário que você tem que dormir? Pois é. A nossa agenda, o nosso planner, seja o que for, aquilo que você escolher que vai te auxiliar, vai ser o juiz do seu tempo. É ele quem vai determinar aonde, quando e como vai ser o seu dia. Aonde as coisas vão começar. Bom? Um beijo enorme para cada um de vocês. Espero que tenha feito sentido. Se fez, eu vou postar a live. Compartilha ela. E todo mundo que comentar a palavra foco agora, quando eu postar a live, vai concorrer. Mas tem que ser de Uberlândia, tá? Porque eu não vou dar. Tem que vir buscar. Lucinéio, gratidão. Um beijo pra você, sua linda. Beijo, Sil. Ó, tá valendo a caneca da Foco, feita pela Brisa Artesanatos, da coleção Escolha Ser Você, o foco principal da sua vida. Beijo, gente. Gratidão. E façam uma linda quinta-feira amanhã.